O que aconteceria se um mestre do gênero sci-fi, conhecido pelas suas artes absurdas, resolvesse criar um mangá de Dark Fantasy? Bom, isso aconteceu e o nome do mangá é Tower Dungeon. Esse é um mangá que vem ganhando bastante notoriedade de uns tempos pra cá, e meus amigos, não é à toa. Começando pelo autor dele, que é o Tsutomu Nihei, o cara que fez Blame, Abara, Knights of Sidonia e que simplesmente influenciou o Tatsuki Fujimoto, o criador de Chainsaw Man. Essa é uma obra que quando eu li ela pela primeira vez, eu tinha certeza de que eu tinha algo especial em mãos, porque o Tsutomu Nihei não só conseguiu criar uma das melhores obras dentro de um gênero foda que é Dark Fantasy, conhecido por muita gente através da série Souls, Berserk, The Witcher, como ele também conseguiu revolucionar, de certa forma, esse gênero. E nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês o porquê Tower Dungeon é tão especial e o que faz ele se destacar tanto. Mas antes de tudo eu queria pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixarem um like para dar uma força para eu conseguir monetizar esse canal e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. A história do mangá começa com um necromante bizarro que mata o rei, assume o controle do corpo dele, sequestra a princesa e aprisiona ela dentro de uma torre gigantesca que flutua no céu. Depois disso, um caos generalizado se espalha, com doenças, algumas criaturas que acabam invadindo vilarejos, e para tentar acalmar as coisas, várias pessoas são chamadas para escalarem a torre e salvarem a princesa. O nosso protagonista, o Yuva, vai ser uma dessas pessoas, só que ele tem um problema. Ele é só um fazendeiro, ele não sabe usar uma espada, ele não sabe lutar direito, ele não sabe usar magia. A única coisa que ele tem é uma super força que vai ser explicada ao longo do mangá. Mas a gente vai acompanhar a jornada do Yuva escalando a torre para tentar salvar a princesa. Uma das primeiras coisas que eu já percebi quando eu comecei a ler o mangá era o quão bom é o world building. É um mundo cheio de raças diferentes, criaturas mágicas, uma estrutura política específica que acaba contribuindo para que alguns conflitos surjam, e tudo isso é feito de uma forma tão natural e gradual que faz com que a gente sinta que aquele é realmente um mundo vivo e real, o que contribui muito para nossa imersão. E a coisa vai ficar ainda mais interessante quando a gente começa a adentrar a Torre do Dragão. É um lugar sombrio, cruel, cheio de criaturas grotescas, onde a maior parte das pessoas que entra nela acabam tendo umas mortes horríveis e brutais, o que contribui muito para criar um ambiente hostil em que a gente fica muito ansioso a todo momento, mas ao mesmo tempo com curiosidade. E isso faz com que a gente continue lendo, virando cada página, esperando a próxima criatura bizarra aparecer ou algum mistério novo ser revelado pra gente. E muito dessa sensação que a gente sente se dá pelo jeito que o Tsutomu Nihei desenha as estruturas nesse mangá e as criaturas. Cara, é tudo feito de uma forma tão impressionante que as estruturas são feitas nos quadros enormes, dando realmente uma sensação de ser algo colossal que oprime quem tá lendo. Tem partes daquela torre também que elas são desenhadas e apresentadas de uma forma que por si só já contam uma história, ajudando muito mais a dar vida para aquele mundo e para aquele cenário. E isso é uma coisa muito importante nesse tipo de mangá, porque só de você ter um mundo bem construído e interessante já capta a atenção de quem tá acompanhando e faz a gente ficar lá esperando para ver mais daquele mundo. E outro ponto que faz a gente ficar vidrado são os personagens. Conforme a gente vai acompanhando a jornada do Yuva, a gente vai conhecendo outros personagens. E cara, todos eles são muito bem construídos. Porque assim, por mais que eles sejam simples, você sente que eles são humanos, tridimensionais. Cada um deles apresenta uma dinâmica diferente, conflitos diferentes, e que juntos eles acabam criando uma conexão muito legal de se acompanhar e muito natural, o que ajuda muito a gente se sentir parte daquele grupo. Então, conforme a história vai se seguindo, a gente vai se importando cada vez mais com eles e principalmente sentindo o peso de cada ação que eles tomam. Porque, como eu falei, Tower Dungeon é um mundo onde cada erro que você comete pode custar a sua vida. Então, por exemplo, dentro das batalhas, que inclusive são muito bem desenhadas e muito fodas, você se sente tenso como os personagens, você se sente
na pele deles, você torce por eles. Cada ferimento que eles acabam sofrendo, você sente a dor junto. Outra coisa é as revelações absurdas que tem nesse mangá, as reviravoltas. A gente se sente no meio delas, a gente fica embasbacado como se a gente realmente fosse um personagem também. E isso é muito bom, porque toda essa imersão fez com que eu sentisse uma sensação muito parecida de estar jogando Dark Souls, por exemplo. E cara, isso é um negócio muito foda, porque pra uma obra de Dark Fantasy conseguir me passar uma sensação parecida do que Dark Souls, mano, é um negócio insano, tá ligado? Só que, pra mim, Tower Dungeon vai além ainda. E aqui tá o ponto em que eu falei que, na minha opinião, ele dá uma certa revolucionada nesse gênero, que é justamente o modo com que ele trabalha humor, mesmo que ele seja meio suspeito às vezes. Mano, e o humor nessa obra pra mim tem um papel muito importante, que é principalmente criar dinâmica. Porque eu vou ser sincero aqui, muitas obras de Dark Fantasy acabam ficando um pouco maçantes pelo excesso de seriedade. Ou seja, às vezes tá tanto ali na tensão, no perigo, é tudo muito dark, tudo muito cruel, não sei o que, e acaba perdendo um pouco do peso às vezes. Mas com o humor, utilizando ele pra aprofundar a relação dos personagens, cria tudo um ambiente mais leve. Isso é um negócio que eu acho muito diferente, inclusive, é como que essa obra, alguns momentos, consegue ter essa atmosfera característica de Dark Souls, por exemplo, que é extremamente depressiva, melancólica, violenta, mas que em outros momentos a gente se sente, às vezes, como se eu estivesse vendo uma obra do estúdio Ghibli, algo mais pacífico, divertido, acompanhando todo o grupo ali de personagens interagindo, rindo junto. E cara, pra mim isso cria uma dinâmica fantástica, velho, que ajuda muito a destacar essa obra. E assim, junta tudo isso que eu falei até agora, um world building muito bem desenvolvido, personagens muito interessantes e divertidos de se acompanhar, todo esse mundo cheio de mistérios, e entrega isso através de uma narrativa muito única, que vai revelando segredos e reviravoltas aos poucos, de forma muito gradual e que prende muito a gente que tá acompanhando. E tudo ali faz sentido, sabe? Você tem uma dúvida no começo ou você acha uma coisa meio esquisita, mas conforme você vai lendo a obra, tudo isso vai ser explicado, e a sensação de recompensa que a gente tem quando tudo aquilo que a gente leu faz sentido e tá fechadinho é muito grande. Então, assim, essa é uma obra que eu encontrei por acaso, porque antes mesmo dela começar a ser bem falada do jeito que é, eu já acompanhava ela, porque eu tô basicamente desde o capítulo 1 do lançamento dela, então é um prazer enorme de estar aqui acompanhando ela. O único problema que realmente me revolta às vezes é o quão lento é a publicação desse mangá. Então, eu li um negócio há um mês atrás, eu já tô na fissura pra ver o próximo capítulo, cara, e parece que dura uma eternidade, tá ligado? Mas, cara, é um mangá muito legal, muito diferente e que eu recomendo pra todo mundo. Então, se você tiver curiosidade e oportunidade, cara, dá uma chance pra esse mangá, porque você não vai se arrepender. Bom, basicamente é isso. Esse vídeo foi mais curto mesmo, mas eu queria só tentar passar aqui rapidinho o que eu senti ao ler esses poucos capítulos que o mangá tem, mas eu agradeço muito pra quem ficou até aqui, e é isso, e falou!